No dia 2 de dezembro de 2007, Ricardo Isaacson dos Santos Leite, o Kaká, vencia o que é até hoje a última bola de ouro de um jogador brasileiro. Em toda a história até aqui, 4 jogadores brasileiros apenas venceram o prêmio. Ronaldo Fenômeno venceu em 2 oportunidades, nos anos de 1997 e 2002. Já Rivaldo venceu em 1999. E como esquecer o auge mágico de Ronaldinho Gaúcho, que lhe rendeu o prêmio no ano de 2005. E obviamente Kaká, o último brasileiro a vencer no ano de 2007. Mas apesar de hoje o prêmio da Bola de Ouro ser um prêmio global, a tradicional premiação da France Football, que começou no ano de 1956, foi até o ano de 1994 limitada apenas para jogadores europeus. Porém, a partir de 1994, jogadores de qualquer continente poderiam vencer o prêmio. Tanto que no ano seguinte, em 1995, o liberiano George Weah venceu o prêmio. Mas apesar da mudança, o prêmio continuava restrito apenas para jogadores que atuavam em solo europeu. E um fato que fica na imaginação é quantos brasileiros poderiam vencer o prêmio nesses 38 anos em que a competição foi restrita. Mas olhando para o presente, lá se vão quase 18 anos desde que o último brasileiro venceu o prêmio. Já que após o reconhecimento de Kaká, foi estabelecida a partir de 2008 a hegemonia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que venceram absolutamente todos os prêmios entre 2008 e 2017, tendo a hegemonia interrompida apenas em 2018 pelo croata Luka Modric. Muitos com certeza esperavam que o próximo brasileiro a vencer o prêmio seria Neymar, mas isso acabou não acontecendo. Então o que nos resta, pelo menos por enquanto, é olhar para trás e exaltar os brasileiros que conseguiram conquistar a premiação. E nesse vídeo especificamente vamos lembrar a temporada 2006-2007 de Kaká, que lhe rendeu o reconhecimento de melhor do mundo em 2007. Até aqui, o último brasileiro vencedor do prêmio. O Milan começava a temporada 2006-2007 recheado de expectativas. Vindo de uma final de Champions em 2005 e de uma semifinal em 2006, o Milan manteve o elenco fantástico que já tinha para aquela temporada e contava com grandes nomes como Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf e dentre outros excelentes nomes. Mas entre todos os destaques da equipe, o meia brasileiro era o grande regente daquele time histórico do Milan. Vivendo aquela altura ao auge da sua carreira, Kaká teve um desempenho muito interessante ainda na temporada anterior, temporada em que terminou com 30 participações diretas em gols em 49 jogos, sendo no total 19 gols e 11 assistências. Porém, muito devido ao insucesso coletivo do Milan naquela temporada e também com a falta de sucesso da seleção brasileira na Copa do Mundo, o brasileiro terminou como 12º colocado no ranking da Bola de Ouro de 2006, prêmio que foi vencido naquele ano pelo zagueiro italiano Fábio Cannavaro. Mas se o desempenho de Kaká na temporada anterior não foi o suficiente para que ele vencesse o prêmio, isso foi bem diferente na temporada 2006-2007, já que o seu desempenho foi fantástico, especialmente na UEFA Champions League daquela temporada que foi vencida pelo Milan. Contudo, dividindo em partes a temporada do brasileiro, a gente começa falando do seu desempenho na Copa da Itália, competição que naquela temporada o Milan foi semifinalista. Depois que a equipe eliminou o Brescia nas oitavas de final e o Arezzo nas quartas, o brasileiro só entrou em campo nos 2 jogos das semifinais contra a Roma, que foram o empate em 2-2 no San Siro e a derrota do Milan no Estádio Olímpico por 3-1 para a equipe da casa. E nos jogos do Milan pela Copa Nacional, Kaká disputou apenas 2 jogos e não teve participações em gols. Já no campeonato italiano daquela temporada, o meia esteve em campo em 30 dos 38 jogos do campeonato italiano. Naquele campeonato que foi vencido com muita folga pela Inter de Milão, a equipe do Milan, ao contrário do rival, foi muito abaixo do esperado. Terminando na 4ª colocação, a equipe conquistou 19 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, somando um total de 61 pontos, apenas 3 a mais do Palermo, que terminou em 5º naquela temporada. Com um ataque que foi extremamente decepcionante naquele campeonato, o Milan teve apenas o 6º melhor ataque da competição, com apenas 56 gols marcados. E individualmente, nos 30 jogos que esteve em campo, Kaká somou um total
de 14 participações em gols, sendo 8 gols e 6 assistências nos 30 jogos no campeonato italiano. Contudo, naquela temporada, Kaká simplesmente colocou a UEFA Champions League no seu bolso. Naquela temporada, o Milan caiu no grupo H da competição, juntamente com o AEK Atenas, o Lille e o Anderlecht. E apesar de ter passado em primeiro lugar no grupo, o Milan passou por sustos e terminou a sua participação na fase de grupos com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Somando um total de 10 pontos, a equipe passou em primeiro e foi seguida do Lille com 9 e do AEK com 8 pontos. E ainda na fase de grupos, o meia brasileiro anotou um total de 4 gols e também deu um passe para gol nos 6 primeiros jogos da competição, marcando inclusive 3 gols contra o Anderlecht no San Siro. Seguindo na competição, o Milan teve 2 confrontos extremamente complicados contra o Celtic nas oitavas de final. No jogo de ida na Escócia, um jogo extremamente amarrado, em que o Milan foi extremamente criticado pelo excesso de cautela contra o adversário. E naquela noite no Celtic Park, a partida terminava em 0-0 entre as equipes. No jogo de volta no San Siro, o Milan foi superior ao Celtic, mas apesar disso, as equipes empataram novamente em 0-0 no tempo normal. Ali, cada vez mais o risco real de uma queda precoce do Milan na Champions. Mas foi aí que brilhou a estrela de Kaká, que extremamente decisivo aos 3 minutos do primeiro tempo da prorrogação, marcou o único gol do confronto entre as equipes. Assim, com o 5º gol de Kaká na competição, o Milan eliminava o Celtic nas oitavas da Champions com um gol extremamente decisivo do brasileiro. Seguindo para as quartas de final, o Milan teria pelo caminho um confronto duríssimo contra o gigantesco Bayern de Munique, e isso já ficou extremamente claro no jogo de ida. No San Siro, nem mesmo o gol de Kaká, àquela altura, o seu 6º na Champions, impediu com que o Bayern de Munique saísse do San Siro com um bom empate em 2-2 para o jogo na Alemanha. Empate esse que veio apenas no último lance daquela partida. O resultado era de fato ótimo para o Bayern de Munique, que decidiria a vaga jogando na Allianz Arena. Porém, jogando na Alemanha, a equipe italiana surpreendeu os bávaros. E mesmo fora de casa, com uma excelente atuação de Kaká, que deu uma assistência naquele jogo, o Milan foi até a Alemanha e conquistou um sólido 2-0 contra o Bayern de Munique na Allianz Arena. E apesar de toda a pressão dos alemães, a vaga ficou com os italianos, que estavam novamente classificados para as semifinais da UEFA Champions League. As semifinais da Champions chegaram, e sem dúvidas, foi um dos momentos mais emblemáticos de Kaká durante toda aquela temporada. Naquela ocasião, o Milan enfrentaria o excelente Manchester United de Wayne Rooney, Ryan Giggs e ainda do jovem Cristiano Ronaldo. No jogo de ida no Old Trafford, uma noite extremamente inspirada de Kaká, e no Teatro dos Sonhos, o brasileiro fez do teatro um espetáculo, marcando mais 2 gols contra o United para assumir àquela altura a artilharia da competição. Mas é simplesmente impossível não dar destaque ao 2º gol do brasileiro, que foi uma verdadeira pintura. Here's Kaká. He's seen off Fletcher. He's seen off Ainsley. He's still going. It's wonderful from Kaká. Absolutely magical. He played them on his own then, and he beat them all. And Kaká. Mas apesar disso, nem mesmo a atuação mágica do brasileiro foi o suficiente para evitar a vitória dos ingleses. Vitória essa que veio já de forma tardia nos acréscimos com um gol de Rooney. Mas apesar da derrota, o Milan decidiria aquele jogo em sua casa, precisando apenas de uma vitória simples para se classificar para a grande final da Champions. Mas o que talvez muitos não esperavam era que o Milan simplesmente passaria por cima do Manchester United no San Siro. Naquela noite na Itália, o gol de Kaká abriu o placar para o Milan, que não deu chances para o Manchester United, que venceu o confronto contra os ingleses por 3-0, classificando assim o clube para a 2ª final de Champions nos últimos 3 anos. E com o seu 3º gol contra os ingleses no confronto, o meia brasileiro chegava a 10 gols naquela UEFA Champions League, assumindo de forma extremamente isolada a artilharia daquela competição. E antes mesmo da final que disputaria, a artilharia da Champions já estava garantida por Kaká. Somando até as semifinais 10 gols e 2 assistências, o meia poderia ser alcançado apenas pelo atacante inglês do Liverpool, Peter Crouch, que precisaria porém anotar 4 gols para empatar com o brasileiro na artilharia da competição.
A grande final da Champions da temporada 2006-2007 nos reservava uma revanche, já que apenas 2 temporadas antes, a temporada 2004-2005, Milan e Liverpool protagonizaram também a grande final da Champions, e protagonizaram com certeza uma das maiores, se não a maior final de Champions de todos os tempos, quando o Milan, com grande atuação de Kaká, abriu 3-0 no primeiro tempo, mas viu o Liverpool heroicamente empatar o confronto e vencer aquela Champions nos pênaltis. Mas, em 2007, as coisas foram diferentes. Desta vez não houve milagre que impediu o 7º título de Champions do clube italiano. Numa noite inspirada de Inzaghi, que anotou 2 gols naquela final, o Milan venceu aquela final da Champions em Atenas por 2-1 contra o Liverpool, se sagrando assim, novamente campeão intercontinental da competição. E com uma boa atuação naquela final, Kaká deu uma assistência para um dos gols de Inzaghi para fechar com chave de ouro a sua Champions fantástica. Individualmente, Kaká terminou aquela edição de Champions com um total de 13 participações em gols, sendo um total de 10 gols, o que lhe rendeu a artilharia daquela UEFA Champions League, além de ter dado 3 passes para gol nos 13 jogos que disputou naquela edição da Champions. Somando todas as competições naquela temporada, Kaká entrou em campo em 48 oportunidades e somou um total de 29 participações em gols, sendo 18 gols e 11 assistências no total. Porém, muito mais do que os números, Kaká era um verdadeiro maestro, um verdadeiro regente do Milan dentro de campo, e ele foi um jogador extremamente importante e decisivo muito além dos números. E por tudo que fez em campo naquela temporada, o brasileiro venceu absolutamente todos os prêmios individuais que poderia vencer, sendo eleito o melhor jogador da Europa, vencendo o prêmio The Best da FIFA e sendo reconhecido até hoje como o último brasileiro a vencer a Bola de Ouro.